Olá, tudo bem? Oramos para que sim. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal A Bíblia e Você. Esse canal tem por objetivo compartilhar informações bíblicas ancoradas na história, economia, geografia, cultura, arqueologia e na ciência. Apresenta pessoas, locais, eventos e contextos que, de uma forma ou de outra, contribuem para fortalecer a confiança que temos na Bíblia. Já parou para pensar por que existem tantas versões e traduções da Bíblia? Você acha que as novas versões da Bíblia ajudam ou atrapalham as pessoas a entender o que ela diz? Aprender a história dessas versões pode ajudar você a escolher qual delas vai usar. Mas primeiro vamos descobrir quem escreveu e quando escreveu a Bíblia. Está preparado? Então vamos lá. A primeira Bíblia. Geralmente, a Bíblia é dividida em duas partes. A primeira parte é formada por 39 livros que contêm proclamações sagradas de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 2. Homens fiéis foram inspirados por Deus para escrever esses livros num período de mais ou menos 1100 anos. De 1513 a.C. até um pouco depois de 443 a.C. A maior parte desses livros foi escrita em hebraico. Por isso, essa parte da Bíblia é chamada de Escrituras Hebraicas, também conhecido como Velho Testamento. A segunda parte da Bíblia é formada por 27 livros que também são a Palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Deus inspirou alguns seguidores fiéis de Jesus Cristo a escrever esses livros durante um período mais curto, de uns 60 anos, de mais ou menos 41 depois de Cristo até 98 depois de Cristo. A maior parte desses livros foi escrita em grego, por isso essa parte da Bíblia é chamada de Escrituras Gregas Cristãs, também conhecido como Novo Testamento. Junto esses 66 livros formam a Bíblia, que é como uma carta de Deus para nós. Mas por que foram feitas traduções da Bíblia? Isso aconteceu por 3 motivos. Primeiro, para permitir que as pessoas lessem a Bíblia no seu próprio idioma. Segundo, para corrigir erros de outras cópias da Bíblia e manter o texto original. E por fim, para usar uma linguagem mais moderna. Agora veja como esses pontos podem ser observados nas primeiras traduções da Bíblia. A Septuaginta grega. Cerca de 300 anos antes de Jesus nascer, estudiosos judeus começaram a traduzir as escrituras hebraicas para o grego. Essa tradução ficou conhecida como a Septuaginta grega. Mas por que ela foi feita? Para ajudar os judeus que falavam grego e não entendiam o hebraico a entender os escritos sagrados. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A Septuaginta também ajudou muitos que não eram judeus e falavam grego a entender melhor a Bíblia. O professor universitário Wilbert Howard disse o seguinte: mais ou menos 2000 anos atrás, a Septuaginta se tornou a Bíblia da Igreja Cristã. Os missionários usavam essa versão para provar que Jesus era o Messias, quando iam até as sinagogas. Mas segundo o estudioso Frederick Bruce, esse foi justamente um dos motivos que levou os judeus a perder o interesse na Septuaginta. Os seguidores de Jesus receberam os livros das escrituras gregas cristãs aos poucos, mas eles foram juntando esses livros à Septuaginta, que possuía os livros das escrituras hebraicas. Todos esses livros juntos formaram a Bíblia completa que usamos até hoje. A Vulgata Latina. Uns 300 anos depois de a Bíblia ser finalizada, Jerônimo, um estudioso de religiões, produziu uma tradução da Bíblia em latim. Ela passou a ser chamada de Vulgata Latina. Nessa época, já existiam outras traduções da Bíblia em latim. Então, por que foi produzida mais uma? A Enciclopédia Britânica The International Standard Bible Encyclopedia
diz que Jerônimo queria corrigir falhas de tradução, erros evidentes e coisas que tinham sido adicionadas e retiradas. É verdade que Jerônimo corrigiu muito desses erros, mas depois de um tempo, pessoas importantes da igreja fizeram uma coisa muito ruim. Elas decidiram que a única tradução da Bíblia que as pessoas podiam usar era a Vulgata Latina. E foi assim por séculos. Mas com o passar dos anos, a maioria das pessoas deixou de entender o latim. Assim, as pessoas mais simples não conseguiam entender a Bíblia. Surgem muitas traduções da Bíblia. Nesse meio tempo, outras traduções da Bíblia foram produzidas, como por exemplo, a famosa Pesito Siríaca. Ela foi feita mais ou menos no V século depois de Cristo, mas foi só no século XIV que alguns se esforçaram para produzir uma versão da Bíblia que as pessoas simples pudessem entender. No final do século XIV, na Inglaterra, John Wycliffe começou seus esforços para traduzir a Bíblia para uma língua que as pessoas conhecessem. Ele traduziu a Bíblia para o inglês, um idioma que as pessoas mais simples do seu país conseguiam entender. Pouco depois, a nova técnica de impressão de Johannes Gutenberg tornou mais fácil produzir e distribuir novas versões da Bíblia em idiomas comuns da Europa. Com o tempo, foram feitas muitas traduções da Bíblia para o inglês. Por causa disso, muitos críticos questionaram se era necessário fazer tantas versões da Bíblia para um mesmo idioma. Mas no século XVIII, o clérigo inglês John Lewis escreveu: "Conforme o tempo vai passando, algumas expressões de um idioma vão ficando velhas e difíceis de entender. Por isso, é necessário revisar traduções antigas para que elas fiquem com uma linguagem que as pessoas compreendam. Hoje, os estudiosos estão mais preparados do que nunca para revisar traduções antigas da Bíblia. Isso porque agora eles entendem melhor os idiomas em que a Bíblia foi escrita. Também foram descobertos muitos manuscritos da Bíblia. Isso ajuda os estudiosos a ter certeza do que os escritos originais diziam. Tudo isso mostra que é muito bom termos novas versões da Bíblia. É claro que precisamos tomar cuidado ao escolher qual Bíblia vamos ler. Mas, se essas traduções forem feitas por amor a Deus, o trabalho desses tradutores e revisores pode nos ajudar muito. A mensagem da Bíblia foi alterada? Os copistas, ou seja, os homens que fizeram cópias da Bíblia, com certeza cometeram erros, mas nenhum desses erros alterou a mensagem da Bíblia. Não temos motivos para duvidar de nenhum dos ensinos mais importantes da fé cristã, diz o livro Nossa Bíblia e os Antigos Manuscritos em inglês. Os copistas judeus foram os que cometeram menos erros. Os escribas judeus dos primeiros séculos fizeram várias cópias das escrituras hebraicas, seguindo bem de perto o texto original. Reconsiderando os rolos do Mar Morto, livro também em inglês. Por exemplo, foi encontrado um rolo do livro de Isaías entre os rolos do Mar Morto. Esse rolo é 1000 anos mais antigo do que os manuscritos que estavam disponíveis. Será que as informações desse rolo são muito diferentes do que encontramos hoje na Bíblia? Na verdade, poucas palavras foram adicionadas ou retiradas. O livro, A História da Bíblia, em inglês. Alguns copistas não foram tão cuidadosos e acabaram cometendo erros como trocar letras, palavras ou frases. Mas hoje esses erros podem ser facilmente identificados e corrigidos. Não existe nenhuma coleção de livros antigos com tantas provas de exatidão como o Novo Testamento. Diz o livro Os Livros e os Pergaminhos em inglês. As pessoas que acreditam na Bíblia não precisam ficar preocupadas se podem confiar nela ou não. Os primeiros papiros da Bíblia achados no Egito são muito similares à Bíblia que temos hoje. E apesar de ter sido copiada por muitas pessoas e impressa em várias gráficas da Europa, a Bíblia continua sendo confiável. O livro, A História da Bíblia, em inglês. Será que a mensagem da Bíblia foi alterada? De jeito nenhum.
Como vimos nessa breve pesquisa, a Bíblia passou pela prova do tempo e de credibilidade. Por isso, nós podemos continuar lendo e confiando no que ela nos diz. Esperamos que você possa se aprofundar mais nessa pesquisa, não deixando de ler os textos bíblicos usados e também as referências de pesquisa que foram introduzidas nessa consideração. Todas elas se encontram no final da descrição. Esse, afinal, como sempre, é um dos nossos objetivos: ajudar as pessoas a terem prazer e confiança na escritura bíblica. Continua as nossas recomendações de sempre. Se esse conteúdo é útil para você, para sua família, para seus amigos, fique à vontade para compartilhar com todos eles. Se gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e não se esqueça de acionar as notificações para não perder os nossos próximos episódios. Se desejar, pode apoiar o nosso projeto. Você pode fazer uma pequena doação de qualquer valor. A chave Pix se encontra também na descrição desse vídeo. Aceite nossos votos de prosperidade espiritual e fique com Deus.